Boa tarde, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém. Hoje é a tarde mesmo, tá certo? Estava aí um pouco atarefado, mas hoje é 28 de novembro de 2023, terça-feira. Uma palavra aqui para nossa rápida reflexão. Diz assim, Isaías 26:19: Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Amém? O contexto de Isaías é o contexto ainda onde ele tem a palavra profética, olhando aí para as coisas dos finais dos tempos, e naturalmente contextualizado também com o contexto que ele está vivendo. O povo judeu está cativo na Babilônia. E esse texto Isaías vai estar falando dessa visão do final dos tempos, onde ele vem falar aqui da ressurreição. Então, no Antigo Testamento, eles já tinham o conhecimento e a doutrina da ressurreição. Certamente, eles já entendiam isso claramente. O povo está cativo na Babilônia, e Isaías tem essa visão, ela serve aí para dizendo que o povo estava lá em tristeza, ia ser ressuscitado, ia sair, ia se alegrar. Podemos dizer isso também, mas eu quero ver esse texto numa perspectiva da ressurreição que Deus garante para os que creem em Cristo. Amém? E o texto vai começar dizendo que os teus mortos viverão. Aí eu vou fazer aqui algumas comparações de mortos, tá certo? Tem mortos em pecados, que estão pecado de Adão, estão mortos em pecado, estão separados de Deus, tá certo? Isso é quem tem o pecado de Adão, que não confessa a Cristo, está morto nesse pecado. Então, está aprisionado por ele, porque foi condenado a partir do pecado de Adão, precisa crer em Cristo e se arrepender. Tá certo? Então, os teus mortos viverão. Esses mortos viverão quando creem em Cristo. Isso também podemos pensar no reviver futuramente, na ressurreição, tá certo? Mas estou falando nessa aplicação dos mortos que estão mortos em pecado, eles serão libertos do pecado. Os judeus estavam presos na Babilônia, eles também seriam libertos da Babilônia, seriam liberados. Mas os mortos aqui, eu estou aplicando para os que estão mortos, que não creem em Cristo, portanto, estão mortos em seus pecados. Amém? E o texto vai continuar dizendo, os teus mortos ressuscitarão. Diz, reviverão e ressuscitarão. Ressuscitar aí já é uma questão de a morte, eu vou pensar na morte física mesmo, tá certo? E vai ressuscitar para a vida eterna. Jesus Cristo ensinou lá no Evangelho, no seu Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28, versículo 29, ele vai dizer que não fique admirado com essas coisas não, que haverá um dia que vocês verão os mortos ressuscitando, e aí ele vai dizer que aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a eternidade com Deus, e aqueles que fizeram o mal para o juízo eterno, ou seja, para a condenação eterna. E o mal com relação a Deus é não crer em Cristo, tá certo? Esse é o mal maior com relação a Deus, é esse mal que ele considera. Portanto, João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, diz que os sepulcros se abrirão, e aí ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para o juízo eterno, ou seja, os para a vida eterna são os que não creem, são os que creem para a vida eterna, e os que não creem para o juízo eterno. Amém? Então a ressurreição do juízo vai acontecer, a ressurreição do juízo final, que é o juízo de Deus. Mas o texto fala também, os que habitais no pó. Fazer uma aplicação aqui, porque certamente o povo que estava preso em Babilônia estava com tristeza, estava com humilhação. Então eu vou aplicar os que habitam no pó como um estado de humilhação, de pobreza da alma, humilhação da alma, de tristeza, de abatimento, né? Estar cativo deixa a pessoa presa, deixa a pessoa triste. Ele estava preso em Babilônia, estava cativo na Babilônia. Portanto, estou aplicando aqui os que habitam no pó, vou aplicar dessa forma. São os que estão no estado de humilhação, de tristeza, daquele abatimento mesmo da alma, estão em tristeza. Deus também vai ressuscitar esse, de abençoar e renovar a vida. Renova hoje, quando nós temos a fé, traz uma alegria indizível, incompreensível no coração e na alma de quem crê, tá certo? Portanto, estou aplicando dessa forma o texto, nesse sentido. Ele fala futuramente, mas também para hoje, para os dias de hoje. Jesus Cristo ressuscita hoje quem está morto em seus delitos e pecados, nas suas tristezas, nas suas amarguras.
Então os que habitam no pó, estou dizendo que é os que estão aí com tristeza na alma, com pecado, não conseguem se alegrar. Deus também ressuscita hoje por essa fé. Amém? Mas o texto vai falar do orvalho, teu orvalho. Então, o orvalho, se a gente pensar, e o Nordeste aqui já é seco, né? naquele contexto também do Oriente Médio, muito seco também. Aqui no nosso Nordeste também, quando seco, só um orvalho da noite que cai, ele já refresca um pouco, ele já alivia aquela tensão do calor e tal. Então, o teu orvalho, isso é provisão de Deus que vem dos céus. Amém? A provisão de Deus, ela vem dos céus, quer dizer, o teu orvalho que cai, o teu orvalho que refresca, o teu orvalho que traz aí esse pouco de conforto aí com relação, quando se tem uma seca, uma coisa, eu estou aplicando dessa forma. Então, quando eu falo de orvalho, estou falando dessa provisão de Deus que vem do céu. Ele diz que cai na erva, vai cuidar da erva. Então, é essa ideia de provisão que vem dos céus. Amém? Aí eu vou aplicar isso também ao Espírito Santo que o Senhor mandou do céu. Capítulo 14 do Evangelho de João também tem a promessa lá, olha, Jesus disse, eu vou subir e eu vou mandar o Espírito Santo. Então essa provisão de Deus que veio do céu, se você abrir o coração para o Espírito de Deus, você vai ser abençoado, meu irmão, porque ele vai lhe orientar, ele tem a função de orientar a respeito das coisas de Deus. Então, esse teu orvalho é a provisão dos céus, e eu estou aplicando nessa provisão do Espírito Santo de Deus, que o Senhor já mandou. Dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, está escrito lá, o Espírito desceu, essa provisão que vem de Deus. Amém? E o texto vai terminar dizendo, a terra lançará de si os mortos. Então, lá no Velho Testamento, eles já tinham a compreensão desse ensino, da doutrina da ressurreição dos mortos. Isaías já tinha lá a compreensão, certamente Israel já tinha esse entendimento da ressurreição dos mortos, estava lá, e ele fala que a terra lançará de si os mortos. Isso é com relação à ressurreição. Lá no Velho Testamento, eles já tinham essa compreensão. Amém? E no Novo Testamento? Eu já citei João 5, 28 e 29, que vai dizer que Jesus mesmo disse que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna, para o juízo eterno. Lá no livro de Mateus, no capítulo 28, que conta a respeito da ressurreição de Jesus, aliás, da morte, da crucificação de Jesus, quando ele morreu na cruz, especificamente no versículo 52 do capítulo 28 de Mateus, diz que quando Jesus rendeu o Espírito no texto anterior e ele morreu, vai dizer que os sepulcros se abriram e muitos santos entraram na cidade. Eu imagino que houve uma ressurreição e as pessoas entraram na cidade, pessoas que estavam mortas ali, e dá para a gente compreender que as pessoas que estavam lá reconheceram aqueles. Portanto, é esse poder de Deus que traz a ressurreição. Portanto, a ressurreição para a vida ou para a morte eterna, para a vida eterna ou para a morte eterna, ela é uma realidade, tá certo? Então, a terra lançará de si os seus mortos, tá? Estou citando aqui o exemplo de Jesus, quando ele foi crucificado, quando ele está lá no capítulo 28, 52, quando diz que ele morreu lá, diz que os sepulcros se abriu e mortos entraram na cidade. Portanto, a ressurreição é uma realidade. Amém? Apocalipse vai ensinar, falar sobre a ressurreição. Eu vou citar aqui só Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Eu vou ler o texto todo para mim, para você, para a gente só lembrar desse texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Ele diz assim, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Amém? Aqui, Apocalipse está falando dos tempos finais. Então, lá no Velho Testamento, Isaías já teve essa compreensão da ressurreição. Jesus falou sobre ela, o próprio Jesus ressuscitou. Pessoas ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz. Então, o Apocalipse vai dizer, em capítulo 20, versículo 6, que bem-aventurado os que participam da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos que morrem
crendo em Cristo. Haverá uma ressurreição desse que a Bíblia chama de santos, porque crê em Cristo. Haverá uma ressurreição, a primeira ressurreição. A segunda ressurreição vai estar falando um pouquinho mais à frente, no capítulo 20 também, que eu não vou explicar agora, que o tempo é pouco. A segunda ressurreição é dos que morreram sem crer, e aí é para condenação eterna. Amém, irmãos? Estou citando aqui, olhando para Isaías, que já naquele contexto, já tinha um entendimento, tem uma revelação da ressurreição. Jesus vem, afirma, diz, ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim não morrerá eternamente, tá certo? Então que você possa entender isso, tá certo? A Bíblia permite a gente viver até 120 anos. No atual contexto, no Brasil, a idade média parece que é de 70 a 75 anos. Assim, mas então a vida humana tem um limite. Mas a eterna é eterna. E nós adquirimos o direito à vida eterna nessa vida quando cremos em Jesus. Isaías já falou disso no Velho Testamento, olhando para essa questão profética para frente. E Jesus vem e confirma, e a palavra de Deus está aí diante de nós. Que Deus te abençoe, que o Senhor gere fé no teu coração, tá certo? Para que você possa ter direito a essa ressurreição, a primeira ressurreição que é para a eternidade com Deus. Amém? É uma reflexão muito rápida, é apenas para que você pense, reflita e peça a Deus para lhe abençoar se você não tem essa fé em Cristo, que Ele gere essa fé no teu coração. Amém? Deus seja contigo, te guarde e te abençoe, te dê aí um restante de dia abençoado e uma manhã já graciosa diante de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.